E saudar todos os nossos ouvintes, esse importante meio de comunicação, né? Campeão aí de audiência nessa A gente manhã. agradece. Eu fico muito feliz por trazer um tema importante para o estado de Mato Grosso, muito feliz por nós estarmos discutindo até que enfim, efetivamente um dos transportes intermodais eficiente, utilizado no mundo inteiro, menos poluente e que pode colocar o estado de Mato Grosso e vai colocar com mais competitividade ainda no transporte dos seus produtos. Deputado, o senhor tem, desde o início, né, do seu mandato, o senhor, além da saúde, claro, né, por ser médico até mesmo, tem priorizado bastante essa questão do desenvolvimento nessa região, na região de Cáceres. Recentemente, o senhor também cobrou agilidade nas obras para o aeroporto na região. Isso é um sonho, tanto quanto a ZPE, não é? É antiguíssimo esse desejo de ligar Cáceres aí de uma forma mais fácil, ágil. São sonhos antigos e, graças a Deus, e o governador teve um olhar especial também para a região. Tem várias regiões que ficaram esquecidas no estado de Mato Grosso. Então nós tratamos os iguais de maneiras diferentes, porque tem região que foi empobrecida, esquecida do que o poder público não chegou. E uma dessas regiões é a região sudoeste, a minha região, do estado de Mato Grosso. Lógico, temos que olhar o Mato Grosso todo por igual, mas é importante, como a questão que é um sonho lá, o aeroporto realmente funcionante, tem uma boa estrutura, porque eu sou tenente do Exército, eu sou médico de profissão, mas tive o prazer de estar nas Forças Armadas. E nós voamos lá com alguns aviões, até de grande porte. Então é uma pista que tem condições de receber, foi construída para isso, pela sua posição estratégica, mas paralisou. Foi no governo Dante de Oliveira, depois houve uma paralisação e não houve mais investimentos. Então ela não recebe, não tem rotas comerciais constantes, e nem não tem balizamento, enfim, tem algumas situações a se fazer. E nós temos também a MT-343, que é um sonho também daquela região, para interligar o Médio Norte, Chapadão dos Parecis, passando por Barra do Bugres, Porto Estrela, Vila Aparecida, Cáceres, que também tem novidade boa por aí, né? Já está fazendo até Porto Estrela e vai sair o segundo trecho, Cáceres a Vila Aparecida. A questão da hidrovia, as EPEs, o processamento de exportação, né? A licitação aconteceu no dia de ontem, as empresas estiveram lá, está em andamento. Então são várias ações e eu fico muito contente, não só por morar em Cáceres, né, mas por ser um deputado e ver que são projetos de logística, desenvolvimento, de atração de indústria, geração de emprego, que deixa de ser só de uma cidade e passa a refletir e ajudar todo o estado de Mato Grosso. Então ela vai além de um projeto só de uma região ou de uma cidade. Ela é um projeto de Estado, realmente, vai impactar nas nossas vidas de todos os mato-grossenses. E já existem prazos, deputado? Porque é o sonho, não é? Há 30 anos a questão da ZPE, o aeroporto também, como o senhor disse, foi iniciado aí no governo Dante, depois foi parado, o senhor esteve em Brasília pedindo mais agilidade. Existe, de fato, um prazo para a população falar, não, realmente, vai sair, a gente vai poder acreditar nisso? Isso, a ZPE é uma realidade, graças a Deus. Estamos nessa fase ainda que requer mais alguns dias, porque é normal, nós não sabemos se alguma empresa vai recorrer ou não da licitação que ocorreu ontem, foi a entrega de documentos, das qualificações, enfim. Isso aconteceu ontem? Ontem, na Secretaria de Cidades, eu acompanhei o início dos trabalhos, fiz uma fala, expliquei que dentro da legalidade, claro, as empresas têm direito de participar e aquela que fosse melhor, apresentasse a melhor proposta, que ia ganhar, é assim que funciona. E que eles pensassem que nós tínhamos um prazo até o final do ano, que é o prazo limite para realmente a ZPE estar no Diário Oficial, e que pensasse que para não afetar uma região, uma cidade, o estado inteiro entrando com recursos que fariam com que demorasse até o ano que vem nós pudéssemos perder essa oportunidade para o estado de Mato Grosso. E nós levamos essa mensagem, tanto eu quanto o prefeito Francis Mares, estivemos juntos com a vice-prefeita Eliene, fizemos esse pedido e essa conversa com aquelas empresas antes de começar a licitação, que ali estavam a Secretaria de Cidades. O aeroporto, nós temos um projeto, o presidente Michel Temer, ele prorrogou, que seria também para este ano, a execução de obras no aeroporto do município de Cáceres, como ele prorrogou para outros aeroportos no estado de Mato Grosso. É um estado gigante, continental, tamanho de países europeus, Com né? certeza. Tem gente que anda mais de 1.000 quilômetros para chegar à capital, tem gente que fica 2 dias aí na estrada. Imagina antes de dividir o estado. Então. Exatamente. E nós precisávamos ter, no mínimo, alguns aeroportos estruturados em cada região desse estado para facilitar tanto a questão de logística, turismo e para a saúde também. Tem pessoas que precisam, estão com problema de saúde, você pode levar um UTI aéreo, um avião que pode transportar esse paciente grave e chegar com mais celeridade e propiciar a possibilidade da sobrevida dele. Também são vários fatores importantes no aeroporto. E a nossa questão de Cáceres, caso o aeroporto de Cuiabá
estando impossibilitado de receber as aeronaves, CASES é a primeira opção, é uma avaliação técnica da aviação civil, porque você em 15 minutos um grande avião chega a CASES descendo. Rondonópolis, que seria uma outra opção, é subindo. Hoje, quando há um pane, o aeroporto tem que ir para o avião tem que ir para Campo Grande. Então, ir lá em CASES tem essa possibilidade. É bem mais longe. Então, nós temos várias situações que estamos cobrando. O MT-343 vai sair um empréstimo agora também do BNDES e nós vamos terminar essa outra etapa. Então, a população pode ficar tranquila que as EPEs já é uma realidade. Estamos nas fases burocráticas, né? Estamos, a dia 28, tem uma grande reunião ministerial do Conselho das EPEs, da CZPE, a sua diretora é Thaís, nós vamos estar acompanhando em Brasília, para algumas solicitações que ali fizemos. E cumprir o dever de casa. Tudo é um casamento, porque só a ZPE sozinha, ela não é um milagre, né? Ela precisa da hidrovia, ela precisa da interligações de região, ela precisa do aeroporto, ela precisa de outras ações de investimento. E não é investir só na cidade, como eu falei, ela deixou de ser, por exemplo, a ZPE de CASES, passou a ser a ZPE do estado de Mato Grosso. A ZPE do Ceará, já é uma realidade, funciona esse ano. Já são, nesse primeiro ano, claro que tem alguns anos que eles vêm trabalhando, fazendo dever de casa, isso demorou 5 anos, mas ela efetivamente começou esse ano, a indústria do aço, 16 mil empregos já, diretos e indiretos, nesse primeiro ano, e saiu na revista internacional como uma das melhores opções de negócio no Brasil, lá no Ceará, na ZPE. Então imagina aqui o Mato Grosso, que nós estamos trazendo esse modelo para cá. E também no Mato Grosso vamos fazer um diferencial. O governo do estado se propôs a dar ainda incentivos a mais no ICMS, em telecomunicações, transportes, né, e energia elétrica para as empresas dentro da ZPE, ela vai se tornar o modelo mais atrativo do Brasil. Então é só a gente fazer o dever de casa e nós temos um foco. Acho que a ZPE tem que ser a ZPE do agronegócio. O agronegócio é que fez crescer o país, é que fez crescer o Mato Grosso, nós temos a expertise nisso, precisamos deixar esse commodity que hoje a gente colhe do campo e transporta direto. A gente precisa beneficiá-lo, agregar valor e aí sim transportar. As indústrias que podem vir para cá, já tem algumas que se demonstraram interesse, 16 indústrias demonstraram interesse já, e já tem uma grande indústria com planejamento já, né, indústria de calçado famosa, com planejamento, só esperando passar na avaliação da sua diretoria para começar os investimentos. Então, é uma felicidade imensa. Eu vim para o estado do Mato Grosso à época, porque meu pai ouviu que ia ter uma tal de ZPE na década de 80. Eu vim quando criança e agora a oportunidade que Deus me deu e a população de estar na função de deputado nesse momento para defender esses projetos estruturantes de logística para o bem do estado do Mato Grosso. E se nós formos comparar os números, voltando à questão da hidrovia, de emissão de CO2, custo de combustível, impactos outros, a gente vai ver que a hidrovia é um grande negócio, é barato, todo investimento que for fazer, ela é mais barato que você fazer ferrovia, mais barato que você for fazer estrada, não que estrada e ferrovia não sejam necessárias, claro, são sim, mas hidrovia, o volume de transporte, com menor quantidade de combustível, com menor quantidade de poluentes, ou seja... e facilita a questão das estradas, menos movimento, enfim, uma série de benefícios. Menos acidentes, claro, com certeza, inúmeras as vantagens. Agora, deputado, a questão da ZPE, ela é tratada diretamente com a CECID, com a Secretaria de Cidades? A ZPE, ela tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. A construção agora passou pela CECID, né? Mas a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem um setor em especial, a Secretaria Adjunta. A gente conversa muito com o Eduardo Mota, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem essa expertise e esse dever, digamos assim, de estar acompanhando. E na Assembleia Legislativa tem a minha defesa, sempre com todos os colegas deputados, claro, mas eu tive o prazer de abrir uma câmara temática a qual estuda ZPE e segurança de fronteira, porque tem alguns deveres de casa que tem que ser feitos, né? Você tem que estar junto com o judiciário e outros órgãos, tanto que essa câmara é uma câmara histórica dentro da Assembleia Legislativa, são mais de 33 órgãos participantes, desde a relatoria que está com a Agência Brasileira de Inteligência, a órgãos federais, estaduais e municipais. Então, estamos com uma força-tarefa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, o MAPA, todas as secretarias aqui do Governo do Estado. Essa alteração na Secretaria de Cidades agora com o deputado Wilson Santos à frente, isso impacta de alguma forma? Facilita o trabalho? Acaba retardando alguma coisa? Porque a gente sabe que é uma troca de secretários, são outras ideias, são outras inovações. Enfim, como que fica para essa questão? Com certeza. Eu deixo um grande abraço ao professor Wilson Santos, meu querido professor, não só meu como de muitos.
e desejar sucesso nessa missão dele, que é assumir a Secretaria de Cidades. De forma alguma, porque eu só tenho que agradecer Eduardo Quileto, secretário Eduardo Quileto, que sempre esteve junto, um grande amigo e parceiro. Fizemos várias reuniões, esse cronograma que se cumpriu ontem foi junto com ele, foi junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esses parceiros, e o professor Wilson, desculpe chamar de professor pelo hábito, mas com certeza. O professor Wilson, ele está acompanhando desde o começo. Ele era um deputado também atuante que vinha sempre conversando conosco, vinha ali opinando, conhece a história, porque a hidrovia é feito secularmente naquela região, utilizando o rio Paraguai e Paraná, na realidade. Nós não estamos inventando a roda. E os tratados de marcos regulatórios é de 1969. Né? Então, já acompanha, não que ele é tão antigo assim, mas ele já acompanha mas, a história. Então, já é só dar continuidade ao trabalho do Quileto. Com certeza. Deputado, vamos falar, a gente falou já da ZPE, falamos um pouquinho também da questão do aeroporto na região de Cáceres, vamos falar agora de saúde, que é outra prioridade que o senhor destaca bastante durante o seu mandato, tem destacado bastante. Ontem, recentemente, inclusive, até durante o feriado, começou a surgir aí, ventilar a possibilidade do senhor deixar a Assembleia e seguir como secretário de Saúde. Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. Isso aconteceu, esse convite aconteceu e se sim, como que vai ser daqui pra frente? Estava rindo bastante no feriado, foi que bom que estão lembrando do meu nome, porque esse diálogo nunca aconteceu, nunca coloquei desta maneira que saiu, né, em algum veículo de comunicação, mas a gente agradece a lembrança, sinal que estão lembrando da gente, e eu como médico fico satisfeito pessoalmente de colocarem como seu, realmente ter a capacidade de ser um secretário de saúde do estado do tamanho de Mato Grosso, dos desafios. Não, esse convite agora não aconteceu, aconteceu no passado realmente, alguns meses atrás o governador chamou para uma conversa rápida. Eu acreditava que naquele momento não havia necessidade, não era hora das trocas de secretariado, mas aconteceu de vir o secretário João Batista, a qual ele tem toda a minha confiança e respeito. Converso muito com o João. Toda semana a gente está conversando, ou eu estou perturbando, cobrando, ou a gente está trocando ideia, conversando sobre saúde, sobre os problemas são muitos problemas a serem enfrentados. E o governador me chamou recentemente para ser secretário da Ciência e Tecnologia, a qual agradeci muito. Eu agradeço muito ao governador por essa confiança. Logo no meu primeiro mandato, 1 ano e 9 meses que eu sou deputado, sou vice-líder do governador. Foi aquele momento da gente entregar o cargo, convidou novamente para voltar, para permanecer vice-líder. Então, a confiança do governador é muito grande, isso me lisonjeia, eu agradeço imensamente, sabendo tão quão o governador preza pela exigência, né, do secretariado, ter as capacidades técnicas sejam um fator relevante. Então, me sinto lisonjeado pelo convite do governador, mas disse para ele que nesse momento eu posso contribuir muito mais na Assembleia Legislativa do que ocupando algum cargo de secretariado dentro do Executivo. Eu estou pronto para ajudar os temas, a defesa do povo do Estado do Mato Grosso, nas defesas do governo, porque eu acredito no governo Pedro Táxi. Eu sei, estou lá dentro, sabemos das nossas dificuldades econômicas, do momento difícil que passamos, sabemos da nossa transparência, retidão e honestidade que pauta a vida do governador, a minha e de outros agentes juntos desse governo. E se muita coisa não está acontecendo é porque não está chegando a comunicação correta na população ou porque o momento econômico, a impossibilidade de fazermos mais. Agora, deputado, o senhor entende bem dessa questão, inclusive está aí auxiliando, né, o atual secretário. Se houver essa troca, independente se for o senhor ou não, já seria o terceiro secretário de saúde em pouco mais de 2 anos de governo, não é? Já é o terceiro. Já é o terceiro, seria o quarto. Então, assim, não é positivo. Por que essas trocas, com certeza, como a gente até comentou antes com relação à Secretaria de Saúde, os projetos são outras pessoas, os projetos vão se alterando, enfim, atrapalha muito essa troca. Então, 4 secretários em 2 anos realmente não é um número muito positivo. Mas explica pra gente poder entender por que não dá certo. Todo mundo, é claro que a saúde, ninguém quer ver ninguém morrendo. E por que não funciona? Entra dinheiro, não entra dinheiro, é difícil, distribuir, existe alguma coisa que trava, o secretário chega lá, ele quer trabalhar, mas não consegue? Isso, nós temos aí então em 1 ano e 10 meses de governo Pedro Táxi, o terceiro secretário de saúde que passa por esta pasta.
Claro que mudanças durante um mandato é normal que aconteça, mas nós já temos a pasta que mais modificou. A saúde ela é muito complexa, realmente. É uma secretaria sensível, ela não é de maior volume de recurso financeiro. Infelizmente, Infelizmente, porque precisaríamos de mais, o cobertor é curto. Tivemos muitas dificuldades neste ano a diminuir o valor de repasse do Ministério da Saúde, né? Alguns programas, também o governo repensou. Então, essa crise nacional nos afetou, o repasse é menor. Nós também, nossa arrecadação, ela deveria ter mais investimento na saúde, porque não é nem gasto, é investimento. E nós temos um custo administrativo, uma herança muito ruim. Nós temos 12 anos, no mínimo, de que a saúde do Estado do Mato Grosso foi colocada no caos, o desaparelhamento da Secretaria de Saúde, deixar os escritórios regionais também desaparelhados, agregados, investimentos errados. Por exemplo, a gente tem, isso se paga o preço de hoje, né? Não é reclamando do passado, vai falar do passado. Isso o senhor pode acompanhar bem por conta da CPI, Eu fiz a CPI, né? Isso é real, nós pagamos o preço de hoje. Eu vou explicar por que é importante falar do passado. Por exemplo, nós tivemos a compra há 10 anos atrás de 3 hospitais, o São Tomé, o Modelo e o São Bertilha, que nunca abriram. Era para ter novos leitos, era para ter para a população ser atendida. Você comprou porque objetivo. Tanto que a gente está esperando as investigações dos órgãos competentes judiciais para continuar a ver isso aí. Porque se sobrou dinheiro, investiu errado. E hoje faltam 1.600 leitos gerais entre UTIs e de especialidades para nós no Mato Grosso. E digo a vocês por que é importante saber que o erro do passado afeta hoje. Porque a cada ano, isso é uma pesquisa, isso é real. Para cada ano que você faz errado, deixa de investir, você vai demorar de 2 a 2 anos e meio para recuperar. Ou seja, se nós perdemos 10 a 12 anos, 20 a 25, a 26 anos para recuperar esse atraso. Então não vai ser de uma hora para outra. E é grave isso que eu estou falando. E a gente não pode errar mais. O custo nosso administrativo do Estado é muito caro, às vezes mais caro do que o hospital privado. Está errado. Foram contratos muito mal feitos no governo anterior, com os hospitais que fecharam a valores altíssimos, que qualquer profissional ou qualquer outro hospital desejaria desse valor, que nem a capital não ganha o repasse que ganha, por exemplo, para tocar o Hospital Regional de Cáceres. Então é impossível você pensar nisso, porque fecharam na afogadilha de qualquer maneira, né? Deixaram, não há controle, o Estado não controla, ele não sabe realmente se aquilo que foi contratado realmente foi executado. Então, sem controle, sem avaliação, não há possibilidade, pode ser qualquer modelo para gerenciar ou qualquer secretário. Ou qualquer também. secretário. O que nós precisamos também na secretaria é que tenha autonomia administrativa e financeira, de fato e de direito. O secretário não tem, nós não temos uma organização, era muito o dinheiro chegar. Por exemplo, nós precisaríamos aí de, hoje um pouco mais, mas a época, né, passada, precisaria de 47 milhões para tocar mês. A questão, só 27 só para os hospitais regionais, enfim. E aí chegava 10 milhões. Então, vou pagar um pouco. Aí daqui a 10 dias chegava outro tanto. Não tinha uma data correta, um valor preciso de chegar. E antigamente isso poderia ser feito. Hoje, na crise, complicou um pouco. A gente tenta programar, e é normal pagar até o 15º dia após as avaliações, porque, por exemplo, o mês de setembro eu pago em outubro, porque tem que ter uma avaliação se o convênio realmente foi feito, se cumpriu as metas, enfim, várias ações a serem analisadas. Mas essa questão de autonomia que o senhor falou, deputado, também o secretário também não pode decidir sozinho, ele tem que passar por outras? Pois é, o secretário ele precisa muito, hoje ainda, infelizmente, tem que estar Casa Civil, Planejamento, Fazenda, e essa autonomia mesmo do secretário de Saúde é muito importante, que ele tinha que ter de fato e de direito. E não é assim que acontece, é muito dependente também da Fazenda. Claro, sempre vai ser, mas os recursos, as fontes são diretas. A fonte 112, que é a fonte federal, vai direto para a conta. Então isso tem que ser automaticamente. A fonte 134, que é uma fonte também estadual da saúde, não deveria ser direto. E isso, o secretário gerir esses recursos. E a gente sabe que existem divergências de datas entre transferência 112 e 134, as fontes, que é o recurso, vou traduzir, o recurso que vem do Ministério Sim. E o recurso que vem do Estado específico para a saúde. Então a gente está brigando muito para que a Secretaria de Estado de Saúde tenha essa autonomia, porque senão pode ser qualquer secretário, vai esbarrar, e o secretário não pode ser, coitado, só, os últimos era pagar fogo, né? Trocar a roda com o carro andando, apagando fogo sendo um pagador. Nós temos que criar as políticas públicas, nós temos que ter as redes de apoio psicossocial, política pública de urgência e emergência, a gente tem que rever imediatamente. Optou-se pelo modelo de OSS para gerir os hospitais, tudo bem então vamos tirar da intervenção, vamos fazer já com o governo, a decisão do governo, né? Não é uma opinião pessoal própria minha,
Mas isso, vamos fazer qualificação, chamamento, vamos mudar, virar essa chave, trocar esse pessoal, botar para fora, vamos rever esses contratos. E na opinião do senhor que conhece, que vivenciou essa questão da CPI, a OSS é um bom negócio ou não? Perceba bem, nós temos aí somente 2 OSS funcionando. As outros hospitais regionais, os que funcionam hoje ainda sobre o OSS Cáceres e Rondonópolis, né? A Santa Catarina, uma associação religiosa, São Camilo também uma associação religiosa, por coincidência, as 2 de São Paulo. As outras, Sorriso, Sinop, Tangaralta, Floresta, todas sob intervenção fechada. Então mostrou que esse modelo não funcionou a contento. Só isso já mostra que não foi. Então, se nós temos OS que têm know-how, podem até gerir, mas mesmo assim, sem controle, sem avaliação, não funciona. Então, ela não é um modelo que eu tenha, não é meu predileto. Eu venho falando da Fundação de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso há muito tempo. Um modelo que pode ser adaptado. Mas a decisão do governo ter a OSS ainda gerindo, ótimo, vamos buscar aquelas OS que têm um know-how. E eu tenho certeza que muitos desses contratos poderíamos estar aí, que foi feito no passado, poderíamos hoje, com coragem, trazer OS responsáveis, conversar, criar uma política pública de urgência e emergência, avaliar melhor, acompanhar melhor. Com certeza poderíamos reduzir no mínimo 20% dos valores hoje que é transferido para alguns hospitais desses e manter a qualidade no atendimento. É ter foco. E coragem nós temos de sobra nesse governo. E nós estamos quebrando esses contratos que foram feitos já de anos. Ele não é um contrato que realmente foi feito conosco. É um contrato antigo. Estava amarrado, né? Estava amarrado. Os que estão em intervenção, ótimo, fácil. Temos a dificuldade, quem está usando CNPJ ainda de algumas instituições, e vem chamando a atenção há muito tempo. E essas outras que vão acabar, rever. A Santa Catarina fala que não quer mais ficar no estado de Mato Grosso. Pronto, então. Então nós vamos virar essa chave, vamos fazer uma qualificação, um chamamento, e com certeza, com tranquilidade, porque o Estado sempre, isso é um problema de algumas partes públicas, né? Faz as coisas no afogadilho de última hora, então paga-se mais por isso. Agora, com planejamento, com calma, a gente pode fazer um melhor negócio, que eu digo, para o Estado, com preço mais justo para uma administração hospitalar do que os praticados nesse momento. Com certeza, esse que o governador está buscando, o secretário João Batista também. São vários outros problemas que foram feitos. A falta de planejamento é muito grande e não é só de agora. A saúde você planeja também a médio e longo prazo, os impactos também em alguns programas. Nós estamos na luta também com os agentes comunitários de saúde, porque um texto federativo a Brasília também, um texto federal, a qual tira as garantias. Inclusive é a única frente parlamentar, não é? Essa frente parlamentar ela é histórica, é a única frente do Brasil. Uhum. Somos pioneiros aqui no estado de Mato Grosso. Fui parabenizado pela associação, pela Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, como pioneirismo do estado de Mato Grosso ter essa frente parlamentar aberta. E a luta é muito grande deles. Só no dia que eu estava lá tinha mais de 1.500 agentes ocupando toda a Câmara Federal e chegando mais gente. São muitos agentes no Brasil inteiro e quebrando alguns direitos que eles conquistaram e lutas antigas. E eu sei como médico, eu sou médico do PSF, trabalhei, né, trabalhei muitos anos e sei da importância, quanto é fundamental a presença e o trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia. Eles são uma peça fundamental. Meu PSF, graças a Deus, sempre foi um PSF muito elogiado, porque nós tínhamos uma equipe que trabalhava unida, completa em Cáceres. Eu trabalhei aqui em Várzea Grande, no Água Vermelha, PSF Água Vermelha. Eu trabalhei aqui em Cuiabá também, no Pedra, né? E um tempo, mas era CAIC naquela época, não tinha o PSF ainda aqui. E eu trabalhei aqui, tive o prazer de trabalhar um pouquinho no PSF, estagiei no São Mateus, em Várzea Grande, depois trabalhei no Água Vermelha. E depois fui fazer esse PSF por mais tempo no município de Cáceres. E lá, a nossa redutibilidade era altíssima, 88%. Pois é, deputado. E hoje, inclusive, a capa do jornal A Gazeta, ontem o destaque também era do site, falava com relação até a auditoria que o Tribunal de Contas fez, que fala que os médicos, tem números, inclusive, né, comprovando que os médicos simplesmente não trabalham. Se eu vi isso aí também. E aí, como que a gente explica isso? Por que isso? Eu vejo o senhor falando, eu consigo, é claro, né, eu percebo a felicidade que o senhor coloca, não é? A satisfação de ter trabalhado nos postos, nos PSFs, mas parece que os médicos agora não estão muito interessados nisso. Eu amo muito o que eu faço, né? E sempre procurei fazer tudo da minha vida com muita responsabilidade, com muito afinco, dedicação. A questão da opção pela medicina foi uma opção mesmo por essa paixão e levo a medicina como sacerdócio.
Eu encaro mesmo a medicina como sacerdócio como ela deve ser. Não que os colegas não vejam, que todo mundo precisa e merece ganhar dinheiro pelo seu bom trabalho, especializar, se queiram. Quem vai fazer saúde coletiva, quem vai trabalhar em PSF, tem que gostar, tem que amar, porque lida com famílias. Mas o senhor já via isso em outros momentos? Isso não é de agora? Não é de agora, isso é realmente a realidade. Muitos colegas têm que trabalhar por mais de um turno em hospital, no postinho, e acabam, tem aquele número X de pacientes, atendem rapidamente para fazer outras funções e não cumprem. E por que era um sucesso o PSF nosso em Cássio? Porque, né, se pesquisar, era considerado um dos melhores, que mais atendia, porque a gente cumpria o horário. Estava ali dedicado, estava junto com as famílias, fazia reuniões, fazia o programa acontecer. Infelizmente, as prefeituras com algumas dificuldades de ter o profissional acabam também, por muitas vezes a própria prefeitura falava, faltou médico, né, lá no pronto-socorro, vai para lá. E tirava a gente daquele horário. Mas eu tenho aqui compromisso. Não, mas está sem. Então, às vezes, não só o profissional, como a própria executivo empurra o profissional a fazer. É uma realidade. A gente está discutindo o piso salarial dos médicos, né, para uma melhora, para que eles possam estarem mais num local, não parar com esse negócio de ficar em 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Não existe isso. Porque não faz um trabalho a contento em nenhum lugar. Não faz, começa a atender muito rápido, e a população, infelizmente, acha que é só ter a figura do médico lá atendendo, dando a receita que isso resolve. Não é isso, não tem equipamentos, eu digo estruturas físicas bem montadas, equipes de enfermeiros, técnico de enfermagem e outros profissionais têm que estar ali presente também. Não é só o médico é importante sim a presença dele, mas ele não é o mais importante nessa cadeia de se fazer, promover e fazer o atendimento de saúde. Então é um equívoco disso ainda na nossa população e na maneira de se colocar. E infelizmente ainda está melhorando muito, mas ainda a gente sabe disso, e o Tribunal de Contas do Estado mostrou o que eu já sabia há muito tempo, que realmente 50%, se eu não me engano que é o número esse, não cumpre sua carga horária. Isso tem que ser revisto. Isso a gente vem brigando muito no sindicato, o CRM também tem uma posição rígida em relação a isso. Nós vamos discutindo isso. Eu fui até do sindicato dos médicos aqui, há algum tempo a gente levou essa luta, conversando com os gestores, sabendo dessa dificuldade. Tem que haver um entendimento. Quando você pode fazer um serviço com qualidade, está presente, faz os programas acontecerem, a diferença é gritante. Mas a gente sabe da dificuldade dos colegas médicos aí, mas esse entendimento, essa luta, é uma profissão milenar, mas sua regulamentação ainda era muito discutida. E a gente precisa da discussão do piso mesmo salarial, para talvez discussão de transformar uma carreira médica mesmo, ter a carreira médica, com todas as garantias que as outras categorias têm, mas precisava mais da união dos médicos e a conversa cada vez melhor e maior sobre o assunto, e com certeza para a gente evitar esse tipo de situação. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Capital, conversando com a gente, esclarecendo aqui alguns pontos importantes da saúde e de outros projetos que o senhor tem também. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez todos vocês ouvintes que nos acompanham, a oportunidade de estar aqui, e dizer a satisfação imensa que nós temos, agradecer ao governo do Estado, através do governador Pedro Taques, o vice-governador Carlos Favre, mas principalmente o governador Pedro Taques, agradecer a oportunidade de ser o vice-líder dele e ver realmente essas ações, projetos estruturantes, vão ter impacto no Estado, de logística, de transporte, enfim, várias ações realmente efetivas, macro, que isso vai levar à mudança do dia a dia do povo mato-grossense na qualidade de vida logo mais adiante, vão se perceber. Então são projetos antigos que o Mato Grosso já deveria ter feito no passado, mas não fez o dever de casa. E agora estamos tendo a oportunidade, graças a Deus, de ver, às vezes, projetos de 30 anos, como nós estamos falando hoje, 30, 20 anos, saírem do papel através da coragem, através do desprendimento, de realmente transformar em políticas públicas, estadual, uma política de Estado mesmo, para desenvolvimento, como a hidrovia, como aeroportos, no Voa Mato Grosso, como outras ações, a própria zona de processamento e exportação, atrair indústrias para o estado de Mato Grosso, deixar de ser só dependente do commodity, que é um ciclo que vai passar um dia, como todos os outros ciclos passaram, mas ainda tem perspectiva de impulsionar o estado de Mato Grosso e o Brasil por muito tempo. Mas tem que sair dessa dependência, como teve o ciclo do ouro, acabou, o ciclo da carne, enfim, vários ciclos que nós deixamos para trás. Uma hora o commodity também pode ser um ciclo a ser vencido
do tamanho que ele é hoje. Essa mola propulsora total. Graças a Deus temos um agronegócio. Mas tem outros países que podem aprender a produzir também e estarem mais perto dos mercados consumidores, e nós não temos tanta essa importância, que ainda temos estudos que somos importantes para a alimentação do mundo. Mas a gente tem que vencer isso, atrair a indústria, começar a beneficiar, sair do século passado e olhar para frente, né? Mato Grosso merece. Mato Grosso cresceu mais que os outros estados. Mato Grosso é um gigante potencial do seu povo, na sua produção, e a gente está precisando investir em infraestrutura, em logística, pensar grande, passar a ser um estado importante mesmo, não só economicamente, que nós somos muito importantes economicamente para o Brasil, mas precisamos ser lembrados como esse estado, e como disse o ministro Serra que aqui esteve, investir em hidrovia e outros investimentos, trazer hidrovia vai requerer investimentos para o estado de Mato Grosso, e isso a federação vai fazer. Então é importante só lembrar que não é só trazer, nós estamos trazendo investimentos também, olhar da federação para o estado de Mato Grosso, que precisava ser olhado mesmo, que era esquecido, e trazer investimentos altos e impactantes para o nosso estado, para mudanças da vida da nossa gente. Então a felicidade é grande, estou acompanhando também a caravana da transformação com o governador, estivemos em Canarana, enfim, são várias ações. Eu deixo meu bom dia a todos, vou lá para a Assembleia que temos sessão agora.